Hoje nós vamos começar a nossa vida aqui na física do segundo ano, né? Então, dando continuidade ao nosso conhecimento que nós adquirimos já no primeiro semestre, né? Onde a gente falou sobre a cinemática e trabalhamos também com a dinâmica, né? Falamos das leis de Newton, foi a última matéria, né? Falamos sobre movimento uniformemente variado. Agora a gente vai passar para um outro estágio. Vamos entrar agora na termologia, tá? A física 2 agora. Então, a termologia é onde a gente vai começar a estudar. Então, vamos lá? Bom, então de que trata a termologia, né? É o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor, temperatura, transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças de estados físicos e etc. Então o que acontece? Ela vai estudar o quê? A gente fala assim, o calor, as variações de temperatura, as mudanças de estados, né? Então nós temos o estado líquido, sólido e gasoso, porque para acontecer isso nós temos o que? O ponto de fusão, o ponto de ebulição, o ponto de condensação. Então tudo isso está relacionado à termologia, certo? Então estudou temperatura, termologia. Variação de calor, o calor passando de um corpo para o outro, o que é? Termologia. Então uma das primeiras coisas que a termologia trata é da própria temperatura, né? O que é a temperatura, né? Porque muitas vezes, vou aferir minha temperatura, né? Então fala assim, eu tô com a temperatura média do ser humano é de 36 graus, passou disso já está em estado febril, abaixo disso é perigoso também. Então nós temos aquela temperatura ideal para as enzimas trabalhadas. Mas o que é a temperatura? De onde que vem essa ideia, né? Então, é o que? É a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. O que acontece? Todos nós somos formados por átomos, né? Então, esses átomos, eles têm uma velocidade de giro, certo? Então, quanto maior essa velocidade, maior vai ser o quê? A temperatura. Até chegar a um ponto em que ele não tem mais agitação, que é o quê? Existe a temperatura que não tem menos que aquela, que o átomo para de girar, que ali é o zero absoluto, entendeu? Então, ela para de girar, para de vibrar, e o que acontece? A matéria é desintegrada, né? Então, o zero absoluto, a matéria para, porque os elétrons param de girar ao redor do núcleo do átomo. Então, aí você sabe, a maior parte do corpo é formado de oco. Então, ele parando de girar é como se ela parasse de existir e sumisse. Esse zero absoluto é uma temperatura que não se atinge, tá? Nunca foi atingida, tá bom? Então, a temperatura, ela mede o quê? A agitação do corpo, né? Então, por exemplo, a temperatura ambiente, aquela temperatura que é bom, é em torno de 20 a 25 graus, aquela temperatura agradável. Abaixo de 20 você já começa a sentir frio e acima de 25 você já começa a sentir muito calor, tá? Então, mas isso aí é a nossa sensação térmica, tá bom? Porque dependendo do ser, ele precisa de mais temperatura, do ser precisa de menos temperatura para sobreviver, certo? Então, a temperatura, só para entender isso, é a agitação como os elétrons vibram, como eles se agitam dentro de um determinado corpo, tá? Beleza. Para fazer essa aferição, né, essa medição da temperatura, existem as escalas termométricas, tá? Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, nós trabalhamos com a escala Celsius. Então, nós temos aqui a escala Celsius, né, que é onde a gente trabalha, uma temperatura que a gente conhece. Porém, nos países anglo-saxões, que nem os Estados Unidos, Inglaterra, eles trabalham com a temperatura Fahrenheit, né, esse nome bonito aqui, ó, Fahrenheit, tá bom? Leia-se Fahrenheit. Então, nós trabalhamos com a temperatura Celsius. O que acontece com a temperatura Celsius? Ela, do 0 grau, abaixo do 0 grau, a água congela. E acima dos 100 graus Celsius, a água evapora. Então, utiliza o estado natural da água, né? De 0 a 100, ela no seu estado que a gente conhece, líquido. Passou de 100, ela entra no estado de vapor. Abaixo de 0, ela entra no estado de sólido, solidificação, transforma-se em gelo, tá? Então, é a temperatura que a gente trabalha, tá? Abaixo de 0, congela. Acima de 100, evapora a água, tá bom? Então, nós vamos ter uma relação entre duas temperaturas, duas ou mais,
tá? Por exemplo, a gente vai fazer a relação de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. E essa temperatura Kelvin, professor? Essa é a temperatura que a gente começa a medir a partir do zero absoluto, ou seja, 0 Kelvin é a menor temperatura que existe. Não existe nenhuma temperatura menor que 0 Kelvin, ou seja, não existe temperatura negativa na escala Kelvin. A gente chama ela de escala absoluta. Tanto é que vocês podem ver que ela não tem grau, porque ela não tem referência. É a escala absoluta. É a escala que a ciência trabalha, tá bom? O Kelvin é a escala que a ciência trabalha, certo? Mas no início a gente vai trabalhar com Celsius e Fahrenheit também, para a gente entender como que funciona. Por exemplo, lá nos Estados Unidos fala assim 58 graus Fahrenheit, aí você pensa, nossa, 58 graus é muita coisa, mas para Celsius, quando você converte ela para Celsius, já não representa tanto, tá? Então, continuando a nossa aula, hoje nós vamos fazer a transformação da temperatura Celsius para a temperatura Fahrenheit, tá bom? Então hoje já vai ter até um exercício para vocês, eu quero que vocês prestem atenção como que a gente faz essa resolução, certinho? Então vamos lá. Eu quero transformar uma temperatura de 50 graus Celsius em graus Fahrenheit. Como que eu faço isso, professor? Então tem uma formulinha que a gente vai trabalhar para trazer ela, ok? Fahrenheit é igual ao quê? A 9/5 de Celsius mais 32. Tá? Então, a temperatura Fahrenheit é isso. Você baseia no quê? 9/5 de Celsius mais 32. Por que esse 9/5? Porque a temperatura Fahrenheit ela é baseada no nosso corpo humano. Já a temperatura Celsius é baseada na água. Ou seja, a temperatura Fahrenheit ela começa com 32, que é a base, que é mais ou menos a temperatura do corpo humano, certo? E aí, o que acontece? Quando a água evapora, é 180. E na temperatura Celsius, quando ela evapora, é 100. Então, faz essa referência de 180 e 100. 180 e 100, quando você faz a razão entre os dois números, colocar assim, ó, 180 dividido por 100. Então, eu vou simplificar. Simplificando por 20, 180 dividido por 20 dá 9. E 100 dividido por 20 dá 5, tá? Ai, professor, eu vou ter que fazer isso. Não. Então, só basta utilizar a formulinha aqui, ó. 9 sobre 5 vezes a temperatura Celsius mais 32. Vamos trabalhar aqui para ver? Como que eu vou usar a fórmula? Então, onde tem Celsius, eu vou colocar quem? O 50, né? Então, vai passar a ser o quê? 9, que multiplica 50, dividido por 5, mais 32. Vou fazer passo a passo como que é, né? Transformando isso aqui. Então, ó, 9 vezes 50 dividido por 5 mais 32. Gente, eu posso fazer direto aqui, ó, 50 dividido por 5 é 10, vezes 90 mais 32, 122, tá? Mas eu vou fazer passo a passo. Então, ó, 9 vezes 50 dividido por 5, né? Então, como que é? 9 vezes 50, quanto que é? 450, certo? Você pode usar a calculadora, não tem problema. Então, ó, 9 vezes 5, 45, então vai dar o quê? 450. Agora, o que vai acontecer? Eu vou pegar esses 450 e vou dividir por 5. Olha lá, 450 e dividir por 5. O professor sempre vai dividir por 5? Sempre vai dividir. 9 e 5 são números que não mudam, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse 20, ia ser a mesma coisa. Ó. 9 vezes 20, né? Dividido por 5 mais 32. Os outros números aqui não mudam. O que vai mudar só vai ser o número que a gente quer converter, tá bom? Então, vamos lá. 450 dividido por 5 mais 32. 450 dividido por 5 vai dar 90. 90 mais 32. Lembrando, a última coisa que a gente faz é o mais 32. Ó. 90 mais 32 vai dar igual a 122. Cheguei no final. Então, 50 graus Celsius equivale a 122 graus Fahrenheit. Tá bom? Vai ter uns exercicinhos aí para vocês. Tentem fazer. Se vocês não entenderam, volte o vídeo, veja novamente como que faz. É bem simplesinho, tá? Depois eu vou fazer a correção com vocês de cada um. Talvez não nessa semana, mas na semana que vem. Mas qualquer coisa, estou disponível para vocês aí no WhatsApp. Então, até mais e fiquem com Deus.